Léo Facchini por aqui para mais um vídeo desse canal do YouTube. Hoje eu quero falar com vocês sobre pujança, dando sequência nessa série de transbordo do programa SPR do Pablo Marçal. Mas antes, por favor, verifique se você está inscrito. Está inscrito? Verifica se o sininho está ativado. Se não, você já se inscreve e ativa os sininhos no mesmo instante. Dá o seu curtir também, é uma maneira de você mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante. E o seu comentário alegra o meu coração, é o seu transbordo de volta para mim e para o mundo, para as pessoas que vão ler o seu comentário. Mas então vamos lá, e aí olha que detalhe, eu tirei o óculos aqui, eu comecei até a rir. Por que eu tirei o óculos? Porque eu não vou precisar ler no meu celular. Quem está acompanhando essa série de transbordo, nesse sábado, o Pablo realmente teve problema para gravar a aula, para transmitir a aula ao vivo, por questões de internet. Tentou uma, tentou duas, tentou três, tentou 4 vezes e não conseguiu. E aí eu até imaginei que eles teriam dificuldade de realmente disponibilizar a aula na plataforma. Nesse momento, deixa eu só pegar o celular, o horário eu consigo ver que é grandão. São 16h10 e até esse momento, às 4h10 da tarde, não está disponível na minha plataforma a aula de pujança. Mas eu sei que tem muitas pessoas, muitos não alunos, e a gente criou uma força, a gente criou uma corrente, Tá uma energia, uma frequência muito forte nesse transbordo SPR, nos grupos do WhatsApp. Hoje a gente teve um encontro de network pela manhã, que aí eu tô tomando aqui a liberdade de vir falar com vocês um pouquinho sobre pujança. Mas aqui, por que não vai ser um transbordo? Porque é exatamente a maneira como eu vejo isso, é a maneira como eu olho para a pujança. E aí depois a gente vai de fato linkar, consolidar isso com a aula do Pablo. Assim que ele disponibilizar, eu vou assistir a aula e eu vou ter um vídeo de transbordo efetivamente da chave de pujança, exatamente trazendo a linha do Pablo. Mas vamos lá então, pujança. A única coisa que me vem à cabeça, quando a gente vê a tradução de pujança, é força, é robustez, é aquela pessoa que é pujante. E aí eu começo a entender e perceber que a pujança, a gente vai adquirindo, a gente vai aumentando a nossa força à medida que a gente vai caminhando. Se eu fizer o link com a chave de ontem, à medida que eu vou sendo aderente com as coisas e aquilo vai me trazendo resultado. Então o resultado mostra pujança. Porque imagina, um jogador de futebol, um exemplo que me vem à cabeça é justamente a Copa que nós perdemos. Nós não, quem perdeu foram os jogadores. Eu preciso sempre me lembrar disso. A gente tinha, isso foi um drive que eu mudei também justamente nesse processo. Quem perdeu a Copa não fui eu, quem perdeu a Copa não foi você. Quem perdeu a Copa foi o Tite, foi o Neymar, foi os jogadores. Eu não sei nem os nomes para vocês terem uma ideia. Mas foram eles que perderam a Copa. E aí naquele momento, eu particularmente, que faltou pujança. Faltou pujança do Tite, ao perder, se manter em campo e mostrar, ser 100% aderente ao que ele se cumpriu. Pelo menos agradecer a galera, aquela torcida que estava na arquibancada. Mas nesse momento, por N motivos, a gente nunca vai saber exatamente o que se passou naquele momento na cabeça do Tite, o que passou na cabeça do Neymar, mas não foi uma atitude que mostrou força. Sim, todos nós brasileiros, acredito, que ficamos tristes. Pela primeira vez eu vi meu filho chorando pelo futebol. Eu também me emocionei. Eu nunca tinha me envolvido tanto, justamente pela questão dos meus filhos. Mas a pujança vem me mostrar isso. A pujança vem mostrar que é força. Eu construo. À medida que eu vou usando todas essas chaves, à medida que eu vou tendo intencionalidade, à medida que eu vou tendo criatividade, à medida que eu vou avançando nas coisas, eu vou cada vez mais com pujança, com força, com robustez. Eu fico pensando quem começa, por exemplo, praticar um esporte de luta. Eu fiz muito tempo, esporte de luta, já fiz judô, já fiz kung fu, já treinei karatê. E não tem como a gente ter uma pujança sem antes ter prática, sem antes ir ganhando consistência, e ganhando... A gente vai se lascando no longo do caminho e aquilo vai dando força pra gente, a gente vai criando e aí nós vamos conseguindo os resultados, E muitas das vezes quando a gente traz pra vida, às vezes é isso que falta. Falta você realmente virar a chave da pujança, falta você realmente pegar a peça do quebra-cabeça da sua vida que chama pujança. Por quê? Porque às vezes você vai
você sente que você está aderente, você sente que você está criativo, que você está intencional, você está usando tudo, que você está seguindo o seu propósito, que você está dentro do que Deus colocou no seu coração, mas falta aquele resultado, falta de fato a coisa acontecer. E aí, consequentemente, a gente vai falar de resiliência, a gente vai falar de tentativa e erro. Eu sinto que essa é uma geração que, ao mesmo tempo que está se despertando de uma maneira muito legal, que ela está se olhando, a gente está num processo de mudança muito forte. É uma geração que falta justamente essa questão de frustração. É uma geração que está faltando a frustração. E a frustração, eu entendo que é um empilhamento que vai te dando forças. Eu vou me dando força, eu vou me dando força. Por quê? Porque se a gente olhar ao longo da história, hoje nós só estamos aqui, eu tendo a possibilidade de gravar esse vídeo, você assistir, de nós termos energia elétrica, de ter luz elétrica, de nos locomovermos através dos aviões, enfim. Muito do que a gente tem foi porque pessoas do passado foram pujantes com suas ideias e não desistiram. Estima-se que Thomas Edison teve em torno de, acho que de 700 projetos até de fato chegar na sua obra. E aí eu fico pensando eu fico pensando você, eu fico pensando em mim, o quanto que a gente realmente está aderente, pegando ontem, né? O quanto que a gente realmente está entregue, o quanto que a gente realmente está pujante para fazer o que realmente tem que ser feito, e a gente vai ganhando força. Eu vou dar um exemplo desse movimento. Esse movimento para mim ficou muito claro o quanto que a força dele está aumentando. E por que a força dele está aumentando? Porque você está participando. Porque muitos de vocês me conheceram ontem, me conheceram uma semana atrás. E uma grande maioria me conheceu há 26 dias atrás, quando efetivamente eu coloquei esse primeiro vídeo, o primeiro vídeo da série de transbordo, quando eu efetivamente criei o grupo do WhatsApp e a primeira pessoa entrou. E aí eu vejo o que está fazendo nós termos essa força, esse movimento. Eu vejo a vontade de alguns de vocês sedentos para virar chave. Eu recebi um áudio agora há pouco que eu falei, cara, é sobre isso. Teve uma moça, né, uma menina que me mandou um áudio, eu tava vindo pra cá montar a gravação, ouvindo. Se você estiver assistindo, você vai saber que eu tô falando de você, porque a gente teve no nosso encontro de network hoje pela manhã, e acho que virou uma chave, né, ou você conseguiu pegar uma peça do seu quebra-cabeça aí, quando você ouve todas as pessoas falando que não é sobre dinheiro, mas é sobre um algo a mais. Eu não vou me alongar aqui, não é tema desse vídeo. O tema desse vídeo é nós entendermos o quanto estamos sendo pujantes ao realizar algo. O quanto que a gente está tendo força, o quanto que a gente está sendo robusto com o que realmente Deus colocou no nosso coração. Só que isso acontece à medida que os resultados vêm. Então, quando a gente olha, por exemplo, a trajetória de alguns dos apóstolos, o que acontecia? Os caras andaram com Jesus. Eu fico imaginando, que doideira que deve ter sido. E ainda andando com Jesus, encarnado como homem, como eu e você, eles duvidavam, eles questionavam. Por quê? Porque cadê o resultado? Enquanto eu não experimentava do resultado, eu ainda tinha um questionamento. Mas será que é quem realmente é? Será que vai fazer o que realmente tem que ser feito? Então é só a gente lembrar de Pedro andando sobre as águas e num momento de será que é isso mesmo? Ele começa a afundar e toma literalmente uma grande bronca ali de Jesus. Então eu fico imaginando o quão importante é nós termos força. Eu vou traduzir, né? Ou eu vou falar que você ser pujante. Eu sou pujante, eu tô aqui. Nós vamos juntos fazer com tentativa, com um erro. E por que eu tomei a liberdade de gravar esse vídeo? Foi justamente para isso. Por quê? Porque algo aconteceu e nós criamos um movimento. Alguns de vocês já me mandaram mensagem. Poxa, mas e a aula? E a aula não aconteceu. Nós teremos um vídeo ainda com muitos detalhes, com muita clareza, mas as atividades já nos dão um norte, né? O que é?
é eu começar a construir, é eu começar a ter os micros resultados que vai me dando cada vez mais força. Eu falo, poxa, essa série aqui, no primeiro vídeo, no segundo, gente, é incrível. Eu nunca tive tanto engajamento no meu YouTube como eu tô tendo agora. Eu nunca tive tanto engajamento como no meu Instagram. Vocês percebem que isso está ganhando cada vez mais força, isso está cada vez mais pujante. Por quê? Porque estão tendo resultados. Então, a chave da pujança você vai virar e ela vai se intensificando, você vai ganhando cada vez mais força à medida que você caminha. Imagina você, quem corre aí uma maratona pode saber o que eu estou falando. Eu nunca corri uma maratona. Eu já fiz provas de 21 quilômetros, ou seja, meia maratona, mas não é assim, eu decido, eu vou correr meia maratona. Você até pode, eu sou meio doido, a minha primeira maratona foi um tanto quanto sem preparo, mas eu me arrastei, e aí para você ter uma ideia, né, uma meia maratona eu concluí em quase 4 horas, se eu não me engano, 4 horas e meia, acho que foi 4 horas e 40 o meu tempo. Aí você pensa, cara, tem maratonista que completa os 42 quilômetros, o recorde é antes das 2 horas. Acho que é 1 hora e 58 ou 56 minutos. Já quebraram, né? Antes ficava ali na casa dos 2 horas e 5. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu corri metade do percurso e levei muito mais do que o dobro do tempo para correr uma meia maratona. Por quê? Porque eu literalmente tive que me arrastar, porque eu não tive preparo. E aí imagina, eu vou para a segunda, eu vou para a terceira, eu mantenho os meus treinos. Inclusive, depois da pandemia, eu dei uma diminuída na minha força. Por quê? Porque eu era uma pessoa extremamente ativa nos esportes. Mas janeiro desse ano, janeiro de 22, quase pós, né, pandemia, eu peguei esse trem chamado, esse bichinho aí que vocês sabem. E fiquei muito mal. E eu falo que até hoje eu não me recuperei 100%. Agora é interessante, né? Eu tô mudando alguns drives e parece que a força tá voltando com muita intensidade. Mas eu percebo que hoje, se eu for correr 5 quilômetros, eu não corro 5 quilômetros como eu corria com a intensidade, com a força, com a pujança de antes da pandemia. Mas agora eu volto e à medida que eu vou tendo esses resultados, a minha força, a minha vontade, a minha pujança vai aumentando. Eu vou ficando mais robusto, eu vou ficando mais preparado. E é exatamente isso com você. Às vezes você está desanimado, às vezes você está desanimado com o seu casamento. Puxa, Léo, mas é que você não sabe do meu casamento. Eu não sei do seu casamento, mas eu sei do meu. Eu sei o que é quase se separar por uma idiotice de um garoto. Posso dizer, de um moleque. Até 2016 eu era um moleque. De lá pra cá, Deus tem feito coisas extraordinárias na minha vida. E colocou uma mulher extremamente sábia na minha vida, que soube naquele momento entender a mentalidade de um moleque e conseguiu ela, através de Deus, né, ela foi usada por Deus para realmente tocar a minha vida. E a gente está aqui hoje, vivendo os melhores dias da nossa vida. E aí, a força que eu ganho a cada dia ao lado dessa mulher, a força que eu ganho a cada momento que eu vivo com essa mulher, é incrível. O quanto a gente está encorpando, o quanto o nosso casamento está robusto, o quanto que nós ganhamos força com tudo isso que está acontecendo. Eu vejo na relação dos meus filhos. Então, o Miguel tem 11 anos. E aí, a gente cria os filhos diferente, não é sobre isso, mas é sobre a mentalidade que eu usei para criar o meu filho no começo do período dele. Completamente diferente, porque eu posso dizer que o Miguel, ele foi criado, vamos dizer assim, do 1 aos 5 anos de idade, foi uma criança, né, criada por um moleque. A Letícia já está sendo criada, ela está com 4 anos, por uma pessoa mais pujante, por uma pessoa mais com força, por um homem. Eu posso te dizer que até os 40 anos de idade, eu realmente ainda estava adormecido em alguns pontos. Esse ano, principalmente com o meu batismo que aconteceu em março, com esse movimento do QGR, algo muito forte tem acontecido dentro do meu coração, inclusive por isso que eu estou aqui hoje, me conectando com vários de vocês que estão assistindo esse vídeo, e a gente está cada vez mais criando força, entendendo
que não é mais sobre pessoas, que não é mais sobre projetos, mas é verdadeiramente sobre conectar propósitos. Deus tem colocado pessoas que estão na mesma frequência, porque eu entendo que todos que estão aqui, todos, sem exceção, estão caminhando na mesma direção, todos querem o acesso do reino, todos querem realmente reinarem na eternidade. Não, Léo, eu que estou aqui, eu não acredito em Deus. Você ainda não acredita em Deus. Se você está assistindo, caiu nesse vídeo por um acaso, quem que é esse cara? Você ainda não acredita em Deus. Você ainda duvida das coisas que Deus pode fazer na sua vida. Por quê? Porque justamente está te faltando pujança, está te faltando entender com clareza e vivenciar pequenos aprendizados. Então vamos lá, a pujança vem com a maturidade. Eu falo que a gente sempre passa por 3 estágios, né, num processo de aprendizado e evolução. Você pode estar no... Eu vou pegar filhos que fica claro para você entender. Então assim, como é que eu ganho pujança nessa questão, né? Você que está me assistindo que não tenha filhos, você que é nova ou que vai ter filhos, mas que ainda não tem, eu pergunto para você, você acredita que filhos têm a capacidade de mudar a vida de um casal, de mudar a vida de uma pessoa? Algumas de vocês, ou alguns de vocês também, vão dizer assim, eu acredito que filho muda completamente a vida de uma pessoa, mas você ainda não tem filho. E aí tem algumas pessoas que falam, não, isso é conversa fiada, quem tem filho só está exagerando. Eu não acredito que filho muda tanto assim, percebe? Então tem pessoas que acreditam que o filho muda a vida, tem pessoas que nem acreditam que filho muda a vida. E tem pessoas que nem querem pensar sobre filhos, estão num bloqueio ainda maior de paternidade e de entenderem que a maior prosperidade ou a maior riqueza que pode ter é você multiplicar o seu DNA, você dar continuidade à vida que você recebeu. Mas isso é papo para um outro vídeo. Mas então tá bom, tem gente que acredita que filho vai mudar a vida. Só que você está na fase 1, você acredita. O que vai acontecer? Depois, então você já migrou, minto, na fase 2, porque tem gente que não acredita. Ok, você já acredita, que é o estágio 2. Fala, não, eu acredito que filho muda a vida de uma pessoa. Só que você, depois que entrar no fato, ou seja, nasceu o seu primeiro filho, a sua primeira filha, e você vivenciar isso, você não acredita mais, aquilo se tornou um fato. É igual eu gosto de provocar algumas pessoas. Você realmente acredita que eu, Leonardo, acredito em Deus? Você acha que eu? Coloca aqui nos comentários se eu acredito ou não em Deus. E eu provoco as pessoas que eu falo, eu não acredito mais em Deus. Eu vivo com Deus. Ele é prova viva dentro de mim, ele é prova viva dentro do meu casamento, na relação com os meus filhos. Ele é prova viva na minha vida. Então eu passei já, eu rompi a fase do acredito. Eu já estou na fase do fato. Você entende? Olha o quão pujante é isso na minha vida, o quão pujante é a minha relação com Deus, a minha relação com Ele. Por quê? Porque são inúmeros os resultados, são inúmeras as provas que Ele já se fez dentro da minha vida, os milagres que Ele operou no meu casamento, nas minhas relações, o quanto que Ele já curou o meu coração. Por isso eu estou aqui hoje falando dele. Há 3, 4 anos atrás eu estava aqui, mas eu não tinha essa pujança, essa vontade, essa força de falar para você que está aí, que você só precisa andar com pessoas, você só precisa entender que a caminhada é coletiva, ela é mais divertida. Quem sou eu para dizer isso para você? É alguém que até 3, 4 anos atrás achava que andar sozinho era o máximo, que eu ditava o meu ritmo, a minha velocidade. E aí eu entendi que não é sobre cruzar a linha de chegada, mas é sobre o percurso, o quanto de pessoas que nós vamos levar para a linha de chegada juntos. Cada um no seu ritmo, cada um na sua velocidade, mas todo mundo na mesma direção. Então entenda que a sua jornada para o reino, ela pode ser coletiva, ela vai se tornar mais gostosa. Mas de fato, o milagre é individual, a salvação é individual. Mas eu sempre me lembro do paralítico que precisou que algumas pessoas carregassem a sua maca até Cristo. E aí eu pergunto, às vezes eu e você, para de fato chegarmos ao milagre que Deus tem para a minha vida somente, para a sua vida somente, vamos precisar uns carregar a maca dos outros. Vamos precisar de pessoas que são pujantes, são pessoas com força, pessoas que realmente estão prontas para fazer o que precisa ser feito. Não se escondem e não se omitem. Você entende isso? O vídeo já está ficando com 19 minutos.
Eu só queria trazer essa visão. Aí depois, com calma, nós vamos ver exatamente o que o Pablo vai trazer para nós e nós vamos completar. Mas eu quero dizer para você que você precisa, nesse momento, tomar governo da sua vida. Você precisa parar de sobreviver. O que é sobreviver? É você estar numa vida medíocre, é você estar numa vida escassa, é você estar numa vida de esforço. Você não está debaixo do favor. Entenda, quando você está debaixo do favor, sabe de onde vem a força? Vem dele. Sabe quem faz o esforço? É ele. Léo, mas como assim? Acredita, o que você precisa é parar de sobreviver. O que você precisa é acessar a fonte e começar a viver. Viver o exponencial. Viver uma vida que vale a pena em Deus. O que é para você viver uma vida que vale a pena em Deus? O que é para você investir todas as suas energias em algo que Ele colocou dentro do seu coração? Pensa sobre isso. Eu te vejo no próximo vídeo desse canal. Deixe seu comentário. Grande abraço e valeu!